dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que ele faças isso, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém. Pode sentar. Nós percebemos nesse texto alguém que fez a diferença relevantemente diante de Jesus Cristo. Eu gosto muito desta passagem, e tanto o evangelista Lucas quanto o evangelista Mateus registraram essa história que tanto nos edifica, a história de um homem importante, de um centurião romano que estava preocupado com o seu servo, estava preocupado com o seu escravo. Mas antes de entrar no mérito do texto, quero fazer algumas considerações iniciais. E hoje pela manhã eu estava meditando numa reflexão que eu mesmo postei há muito tempo atrás, e eu fiquei pensando comigo mesmo e com os meus botões, que muita gente hoje, na dispensação que nós vivemos como igreja, estão buscando a Deus para que Deus sirva de alguma maneira. Talvez busquemos a Deus pensando em negócios, em coisas, em bênçãos, em vitórias, em portas abertas, nisso ou aquilo. Mas por que, tendo um entendimento diferente e tendo o amparo das Escrituras, por que nós não buscamos Deus para sermos pessoas melhores? Por que nós não oramos com mais profundidade para que nós sejamos pessoas mais receptivas, mais hospitaleiras? Por que nós não fazemos uma campanha pelas madrugadas para que sejamos mais humildes? Por que nós não pagamos um preço ou fazemos um voto a Deus para que sejamos mais generosos? Por que nós não fazemos uma corrente para que nos importemos mais conosco mesmo e julguemos somente a nós mesmos? Porque não queremos veementemente uma libertação do nosso ser, no que diz respeito àquilo que nós sabemos que ainda nos aprisiona, que nos atormenta e que causa ainda um transtorno na nossa alma,
e o nosso espírito. Eu tenho lutado comigo mesmo nesse sentido, e a minha luta é frenética, no sentido de que eu quero ser uma pessoa aperfeiçoada dia após dia, embora pareça ser difícil, embora isso seja complexo, mas obviamente que eu preciso me dar a esse processo. Obviamente que eu preciso ter um quebrantamento para que isso aconteça. Um dos assuntos que eu tenho pregado consideravelmente nesses últimos dias é sobre a sabedoria. E os sábios da Bíblia, os dois mais sábios, tirando Jesus, claro, porque Jesus é incomparável, mas os dois mais sábios, um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento. Quem foi mais sábio no Antigo Testamento foi Salomão. Quem foi mais sábio no Novo Testamento foi Tiago. E ambos enfatizaram a relevância de se buscar a sabedoria. Mas Tiago, especificamente, ele abordou acerca daquela sabedoria que edifica a casa com as suas 7 colunas. E uma dessas 7 colunas me chama muito a atenção, porque a sabedoria que vem do alto, como disse Tiago, é primeiramente pura, pacífica, moderada. O quarto ponto que me chama a atenção, tratável. O que Tiago está abordando com isso? Que quando uma pessoa tem sabedoria do alto, ela se deixa tratar, ela abre o seu coração, ela é uma pessoa flexível, ela é uma pessoa maleável, ela é uma pessoa quebrantada, ela é uma pessoa que está sujeita à mudança, não tem dureza, no seu coração não tem endurecimento. E queridos, analisando agora esse texto, eu percebo que Jesus, ele ficou perplexo com algumas atitudes desse homem aqui, desse centurião romano. E analisando, meditando, refletindo, eu chego a algumas conclusões, e eu quero atrelar esta passagem àquela outra passagem onde Jesus declarou ali no Evangelho de Mateus, quase finalizando o Sermão do Monte. Jesus, ele declarou assim, e eu vou citar esse texto até porque onde Jesus abordou acerca daqueles que seriam lançados nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes, também está ligado às atitudes desse centurião. Por quê? No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, finalizando, Jesus ficou admirado, perplexo com as atitudes desse homem, com a fé dele, com a humildade dele, com a generosidade dele. Jesus comparou a fé dele com todos os israelitas, dizendo assim: nunca vi tanta fé nem mesmo em Israel. Aí Jesus finaliza o texto de Mateus dizendo assim, gente, isso me deixa pensativo. Jesus finalizou assim: por isso vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. Essa passagem fala muito ao meu coração e, sinceramente, igreja, me deixa preocupado. Me deixa preocupado. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que muitos virão e serão salvos, enquanto muitos que se consideram salvos irão perder a salvação.
Mas será que Jesus estava fazendo menção àqueles religiosos daquela época, aqueles fariseus que oprimiam ele de maneira relevante e ofensiva? Será que não cabe a nós isso aqui também? Porque Jesus, ele encerra o Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, dizendo assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino. E é óbvio, talvez eu pareça meio repetitivo em alguns textos que eu menciono aqui, que eu prego aqui, mas, queridos, o Billy Graham, ele era conhecido por ser um pastor de uma mensagem só. E penso eu que quando se enfatiza uma mensagem só, é porque está preocupado com o bem-estar da maioria das pessoas. Porque se nós lermos esse texto e não considerarmos a relevância e a complexidade daquilo que Jesus falou, porque todos nós que aqui estamos, nós confessamos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Amém ou não? Amém. Quem confessa que Jesus é o Senhor? Você confessa isso com força, com amor, com consideração. Mas o que Jesus falou? Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão. Aí houve uma contestação. Jesus ele está ministrando. Houve uma contestação. Jesus falou assim: mas Senhor, não profetizamos em teu nome? Mas Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? Mas Senhor, no teu nome não fizemos maravilhas? Aí o próprio Jesus conclui dizendo: e vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Já parou para pensar em prática de iniquidade? Já parou para pensar? Já parou para fazer uma introspecção? Sondar-se a si mesmo? Você parar diante do espelho e pensar e refletir sobre a tua vida, não refletir sobre a vida do irmão, da irmã, do diácono, do presbítero, do pastor auxiliar, do pastor, você e você diante do espelho. Já parou para fazer uma introspecção? Já parou para fazer uma autoanálise? Aí, que conclusão que você chega? Será que está tudo perfeito? Será que está tudo bem? Será que está tudo 100%? Será que o trem está nos trilhos? Será que não tem nenhuma falha, não tem nenhum defeito, não tem nenhuma pendência? Não tem nenhuma vírgula que comprometa? Gente, aí pensando nesse texto, eu quero que você abra comigo em Mateus, o texto que eu citei. Eu vou reler ele com você, aí conferindo na tua Bíblia. Eu vou pegar uns versículos anteriores, onde Jesus admirou-se com a fé desse centurião. Aí, para nós chegarmos à conclusão de Jesus, pega comigo Mateus 8, a partir do 10. Mateus 8, a partir do 10, diz assim: melhor vamos a partir do 9, onde o centurião está
abordando a noção que ele tem acerca da liderança. Ele diz assim: pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Quer dizer que ele era autoridade. E ele tinha 100 homens, pelo menos, sob a sua autoridade. Só que ele menciona que ele também era sujeito à autoridade. Certo? Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a esse: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se. Jesus ficou perplexo. Admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: prestemos atenção e consideremos aquilo que Jesus falou. Em verdade vos afirmo, como se você estivesse ouvindo a voz de Jesus agora. Quem está querendo ouvir a voz de Jesus nessa noite? Preste atenção, ouvindo a voz de Jesus. Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Se tivesse parado por aqui, seria tranquilo. Glória a Deus pela fé do centurião. Mas olha a continuação. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, 3 considerações para encerrarmos essa palavra. Mediante as ações desse centurião, o que eu percebo e que me abençoa na vida deste homem romano? Em primeiro lugar, é que o amor supera todos os dons. O amor testifica do fruto do Espírito. O amor supera a fé, supera a esperança, porque, como disse Paulo, se não tiver amor, é barulho, é sim que tira. E tudo que nós fizermos, como crentes, como cristãos, tem que ter o respaldo do amor. Tudo. Porque se tivermos boas obras, mas se não for com amor, de nada vale. Paulo abordou isso. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque aqueles que contestaram a abordagem de Jesus, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão. Mas houve lá uma contestação: mas Senhor, não profetizamos em teu nome? Gente, as pessoas hoje, elas estão correndo atrás dos profetas para ouvirem palavras que lhes satisfaçam, que lhe massageiem o ego, que aponte as vitórias, que diga que a porta está aberta, o anjo serviçal que sempre está à disposição de abençoar, o anjo que chega com a chave da vitória. As pessoas hoje estão correndo atrás de dons. Houve até um tempo em que muitos procuravam buscar a Deus no sentido de serem batizadas com o Espírito Santo e falarem em outras línguas. Talvez você mesmo já teve esse desejo, já teve esse ardor, já teve esse afã de buscar a Deus, querendo o batismo do Espírito Santo para que falasse em outras línguas. Mas será que isso é o mais importante de tudo? Eu quero ser um super, mega, hiper espiritual, porque eu quero ser considerado, porque eu quero cantar bem, porque eu quero pregar bem, porque eu quero
fazer a diferença nesse sentido. Eu quero que as pessoas me enxerguem como um bem espiritualzão. Mas Paulo, o que ele aborda lá naquela igreja complicada, aquela igreja de Corinto? Ele aborda que ainda o dom de profecia é melhor que o dom de línguas. Por quê? Como eu estava falando no seminário esses dias, na verdade, eu não teria dificuldade nenhuma de pastorear uma igreja como uma igreja presbiteriana tradicional. Porque vocês sabem muito bem, pelo menos, já ficou bem notório e bem perceptível, que, para a glória de Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo e eu falo em outras línguas. E eu tenho certeza dessa bênção de Deus na minha vida. Mas quando eu falo em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Quando eu falo em línguas aqui, eu não estou edificando agora. Talvez se eu solto aqui uma língua estranha, solto no bom sentido, aí a pessoa talvez se deixe levar pela emoção e glorifica mais alto. Nossa, está acontecendo alguma coisa ali, o pastor está sentindo a presença de Deus, isso e aquilo, aleluia. Talvez dê uma motivação maior para que a pessoa até glorifique a Deus, mas na verdade a pessoa não está sendo edificada. Quem está sendo edificado sou eu, quando eu falo em línguas. Agora, quando há edificação da igreja? Quando há línguas estranhas e quando alguém está interpretando as línguas, aí você está ouvindo uma palavra racional que você entende, e aí há edificação para a igreja. Mas Paulo está dizendo que quem fala em línguas edifica a si mesmo, edifica a si mesmo. Eu falo em línguas e eu tenho plena certeza que o Espírito está sujeito ao profeta, ou seja, eu desejo falar, eu falo, mas se eu não quiser falar, eu não falo também, porque eu estou edificando a mim mesmo. Agora, é melhor ainda buscar o dom de profecia, porque aquele que profetiza, disse Paulo, edifica a igreja. Mas isso é o mais importante. Dom de línguas é mais importante, dom de profecia é mais importante, ter visão de Deus. Nossa, nós respeitamos aquele pastor ou aquele irmão, porque ele olha, é olhar para mim e ter uma visão, é olhar para mim e ter uma revelação, é olhar para mim e ele, olha, ele parece que leu a minha vida, nunca me viu na frente e contou toda a minha história. Quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu isso alguma vez na sua vida? Nossa, é tremendo, eu fui lá naquele culto onde estava o grande mistério Revelation, e ele olhou para mim e me entregou uma palavra. Olha, é a minha vida. Então você não se deixou ler pela palavra de Deus. A palavra de Deus nunca lê você, porque é você ler a palavra e a palavra lê você. A palavra testifica quem você é e a tua história, e diz completamente a tua história. Agora, queridos, houve lá uma contestação, mas Senhor, profetizando no teu nome, como se isso fosse respaldar uma vida espiritual saudável. Aí havia aquelas guerras na igreja de Corinto, uma superficialidade espiritual naquela igreja, onde um queria ser mais espiritual do que o outro, onde um queria disputar com o outro, onde havia grupos, divisões, interesses. E Paulo, ele chega dizendo o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, é como sino que tinha. Você nunca irá surpreender Jesus se você for alguém super mega hiper espiritual e cheio de dons e talentos, porque talvez você seja um desses,
mas talvez não tenha um resquício, um pingo de amor no teu coração. E aí você está sendo só respaldado pela religião, pela religiosidade. E é isso que Jesus quis dizer lá no Evangelho de Mateus. Porque se não ter o respaldo do amor, agora, se eu fosse abordar só isso aqui, nós iríamos a noite toda, amanhã o dia inteiro, para abordar como que tem que ser uma obra respaldada pelo amor. Só que nós olhamos para esse texto aqui, desse centurião, o que ele fez? Ele buscou a Jesus Cristo por um servo, por um escravo. Ou seja, ele estava se doando, ele estava servindo, ele estava usando de abnegação, ele estava sendo altruísta, ele estava preocupado com o próximo, ele não queria que o servo perecesse. E o servo não era só um servo, era um escravo. Ele era alguém que se preocupava com o escravo. Ele não queria dispensar um escravo doente, mas ele estava preocupado com que aquele escravo se recuperasse. Agora, queridos, o amor respalda a generosidade. Isso que esse homem fez revela-nos uma generosidade do seu coração. E generosidade não é só você arrancar o teu dinheiro do bolso e abençoar o outro. Existem várias maneiras de você ser generoso com alguém, de você ajudar alguém, de você estender as mãos para alguém, de você estar junto com alguém, de você trazer uma palavra a alguém, de você oferecer o teu ombro amigo a alguém, de você se preocupar com alguém, de você fazer aquilo que a Bíblia reza, aquele como que rir e chorar como que chora. Essa é a missão da igreja. É você se preocupar se aquele vai ser salvo ou não. Porque não é ter respaldo de egoísmo numa vida espiritual. Paulo falou lá em 2 Timóteo 3, que nos últimos dias os homens seriam egoístas. Agora faça uma autoanálise. Até que ponto você realmente está preocupado com o bem-estar do teu semelhante, do teu próximo? Até que ponto está desejoso de abrir mão de alguma coisa para fazer a diferença na vida de alguém? Até que ponto você tem o desejo de ver o sorriso no rosto do teu semelhante e em abençoá-lo de uma maneira que venha trazer refrigério talvez para a alma dele, alívio para o seu cansaço mental? Um zap que você passe dizendo da importância e da relevância que ele tem na tua vida. Qual que é a dificuldade nisso? Na verdade, queridos, nós estamos mais preocupados só em receber. Porque nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Só que aí que eles têm perigo, porque o amante de si mesmo, talvez, é complicado admitir como será no dia do juízo. Mas egoísmo é algo que tem a ver com iniquidade, prática de iniquidade. E se eu estou no meio cristão, eu não posso me dar ao egoísmo, porque a Bíblia o tempo todo combate exatamente isso. Paulo abordou assim. Abra comigo. Depois que eu tive Covid, minha memória não é muito boa, mas para eu não correr o erro de errar texto, vamos ler Romanos, capítulo 12. Versículos 9 e 10. Diz assim: o
amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. O 10 aqui aperta e serve. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. 11. No zelo, não sejais remisos. Você tem sido zeloso na obra de Deus? Realmente está preocupado com o bem-estar daquele que está perto de você? Daqueles que está no teu contexto? Daquele que faz parte do teu círculo? Daquele que é irmão da tua igreja? É óbvio, queridos, que nós somos limitados. Nós somos limitados. Oxalá se nós pudéssemos abençoar da maneira que queríamos, estar perto de todos ao mesmo tempo. Eu gostaria de ser um pastor bem mais útil, bem mais sério, bem mais presente. Só que, amados, o meu tempo hoje é tão complicado, é tão quebrado, mas eu estou para que Deus me deu a oportunidade de exercer com mais zelo o ministério. Talvez eu esteja sem falha no ponto. Até ontem eu estava conversando com uma pessoa e falou assim: eu gostei desse presidente que ganhou na sequência aí de anos, de 2006 a 2028, pastor Jair Lara foi eleito presidente da nossa igreja. Quem conhece o pastor Jair Lara? Poucos. Ele é o novo presidente, pastor Adivanir. Desde que eu cheguei na igreja, o pastor Adivanir está na presidência. Quer dizer, desde que eu cheguei, não. Cheguei na igreja em 97. Pastor Adivanir começou a presidir em 2001. Mas eu não era pastor ainda em 2001. Fui ser consagrado pastor em 2007. E ontem eu conversando com o irmão e falou assim: gostei do pastor que ganhou, porque agora a administração dele, que diz respeito aos pastores, vai ser assim: que o pastor ele vai ter que ser mais presente na vida dos irmãos, vai ter que visitar mais, apacentar mais. E aí eu falei para ele o seguinte: o pastor que estava deu muita autonomia para os pastores trabalharem e também recuperou a liderança dos pastores nas igrejas, porque outrora quem mandava nas igrejas eram os presbíteros. E se o presbítero não gostasse da força do pastor, mandava o pastor embora, se reunia com o conselho e mandava o pastor embora. Então o pastor nem efetivava o trabalho, ficava 2 anos, 1 ano, 3 anos, e era mandado para outro canto, ficava perambulando, sofrendo, não tinha nem como cumprir o ministério e efetivar o trabalho da igreja. E o pastor Adivanir, ele deu a autonomia dos pastores trabalharem e efetivarem o trabalho, e colocar também o presbítero no seu devido lugar. Porque o presbítero tem uma certa liderança, mas não é pastor de igreja. Tem que ficar posicionado, tem que ser submisso à liderança do pastor. Tem que ser submisso. Pela Bíblia é assim, não é nem questão de normas da nossa denominação, é bíblico. Porque o líder maior da igreja é o pastor. Quem pode exortar a igreja é o pastor. O presbítero tem que ficar bem posicionado, porque está a serviço para ajudar o pastor na administração. E tudo condizente com o que a Bíblia reza. No entanto, Paulo abordou acerca do presbiterato e ele coloca lá normas para que o presbítero oficialize de maneira condizente à vontade de Deus. E eu entendi
que essa pessoa estava criticando o trabalho e enfatizando que agora haveria uma correção no sentido. Verdade é que cada qual, seja pastor ou seja ovelha, vai dar conta de si mesmo diante de Deus, por aquilo que fez e por aquilo que não fez. E Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Porque, queridos, assim como tem pastor que é negligente no seu serviço, no seu ministério, tem ovelha que também é negligente nos seus compromissos, nas suas responsabilidades e na sua vida com Deus. Aí cabe a Deus julgar todos. Então, queridos, voltando aqui para a questão desse texto, esse centurião fez a diferença, porque ele amou, porque ele serviu a exemplo de Jesus. E era uma pessoa, ao mesmo tempo que ele tinha autoridade, como ele mesmo declarou, ele estava sujeito à autoridade. Ele tinha plena consciência que se ele conseguiu bons liderados, é porque ele foi uma pessoa que também conquistou isso. Porque tudo nessa vida, amados, vai das nossas conquistas. Às vezes uma pessoa exige respeito, mas ela não respeita ninguém. Às vezes uma pessoa cobra tanto as outras, mas está pendente, está falhando, talvez em outras áreas, que aquela pessoa que está sendo acusada por ela não está falhando. E aí, cada qual julgue-se a si mesmo. Porque quem eu devo cobrar? Eu devo cobrar de mim mesmo. É aquilo que eu falei, é eu diante de Deus, é eu diante do Espírito. Amém, igreja? Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo, glorifica ao Senhor. Segundo ponto, e eu já estou partindo para o encerramento. Voltemos ao texto lá de Lucas, se você puder conferir comigo. É um ponto que muito me abençoa. Lucas 7. Na verdade, o texto de Mateus diz que o próprio centurião foi até Jesus, procurar Jesus, desesperado porque o seu escravo, o seu servo estava enfermo. Mas Lucas, historiador, ele declarou que os anciãos judeus foram procurar Jesus por este centurião. Na verdade, o que acontecia naquele tempo? Mateus, ele abordou porque os mensageiros que eram enviados eram considerados como se a própria pessoa fosse presentemente procurar o recurso. Mas Lucas, como era historiador, ele especificou a questão e declarou, escreveu aqui, relatou que os anciãos judeus foram procurar Jesus. Agora veja que tremendo que está relatado aqui no versículo 4. Esses, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: olha que importante essa palavra, ele é digno de que lhe faças isto. Os irmãos estão prestando atenção bem aqui? Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou assim agora. O que
nesse ponto, o que eu aprendo? Segundo ponto, muito importante, talvez o mais importante de todos, é que, como disse o sábio, lá em Provérbios 22:4, o sábio declarou assim: que o galardão da humildade e do temor a Deus são riquezas e honra e vida. Eu vou repetir para que você glorifique mais alto. O sábio declarou assim: que o galardão da humildade e do temor a Deus são riquezas e honra e vida. Gente, os anciãos chegaram em Jesus e falaram assim: Ele é digno de que lhes faça isso. Agora, presta atenção. Vamos acompanhar o texto. Versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Glória a Deus. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Como você sabe que uma pessoa é digna e que ela merece? Quando ela se considera indigna. E isso é humildade. Aí, gente, é um outro fator que nós podemos, presta atenção, muitos vão para o inferno devido ao orgulho. E o orgulho respalda a falta de quebrantamento. Conhece uma pessoa que não se dobra? Conhece uma pessoa que ouve palavra e não procura se consertar? Conhece uma pessoa que ouve a ministração bíblica e não busca melhorar? Não busca se aperfeiçoar? Não busca ser liberto verdadeiramente? Não busca flexibilidade? Nossa, aquela palavra me confrontou. Quem é aquele pastor careca? Gente, o que será que as pessoas estão pensando em você? Você tem consciência? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, se você puder. Você é chapa. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Se você não tiver ninguém do seu lado, procure alguém do seu lado para olhar para alguém. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: você sabe o que as pessoas pensam em você? Pergunta. Se você passar e ouvir o cochicho de alguém se direcionando a você, possa ver. Talvez não seja falando bem, não. Talvez tenha algumas marcas. Inveja. Inveja faz as pessoas cochicharem. Não é verdade? Ele vai aqui. Você acha?
Mas é claro, gente, que nós não vamos agradar todo mundo, não é verdade? É óbvio. É óbvio. Eu não coloco na minha mão. Você parece um cordoso cristão querendo. Talvez esses 3 anos que eu aqui estou, você já pensou muita coisa. Talvez nem muitas coisas boas. Alguns sair, etc e tal, porque, né? Isso acontece. Nós olhamos para Jesus. Teve um tempo que muitos estavam abandonando Jesus. Aí Jesus chegou para os discípulos e falou: vocês também querem? Vocês também estão dispostos? Nós não queremos agradar, nunca. Mas olha, gente, os anciãos judeus procuraram Jesus e falaram assim acerca desse homem: ele é digno de que ele ajude, porque é um homem bom e ama a nossa nação. E quando ele ficou sabendo que os judeus estavam se aproximando dele, ele declarou: eu não sou digno. Além da bondade e humildade. Gente, a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E um dos textos que eu não esqueci é o que Paulo abordou em esses dias, praticamente todo mundo tem ouvido. Paulo falou assim: nada passais nem por contenda, nem por glória, antes por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não atente cada qual para aquilo que é de si próprio, mas para aquilo que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo fez-se semelhante aos homens, e como homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É um texto que exala a humildade de Jesus. Agora, se Jesus, por exemplo, para nós, quem somos nós para se achar alguma coisa? Dá para olhar para o nome e dizer assim: quem é você para se achar alguma coisa? Dá para olhar mais uma vez que esse nome está ao seu lado e dizer isso? Fique em pé para dar uma ligada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e Deus colocou essa palavra no meu coração. E você pode me olhar com outra face a partir de hoje, mas importa que eu agrade a Deus e não aos homens, porque eu estou aqui para agradar a Deus com as minhas palavras. E você pode pensar o que quiser de mim, porque eu vou cumprir meu ministério falando aquilo que comprares eu agradar o coração de Deus. Quando Jesus abordou assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se na mesa para Abraão, Isaac e Jacó, enquanto os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores. Jesus talvez não lembrou daquela parábola lá nos lavradores maus, onde o dono de uma vinha contratou lavradores, depois ele veio para acertar, mandou representantes. Os lavradores mataram 3 representantes, depois mataram outros mais.
Aí foi enviado o filho da vinha e até ele foi morto, por causa que os lavradores eram maus. Isaías faz menção disso no capítulo 5, que o Senhor plantou uma vinha, estabeleceu uma torre, um lagar, fez tudo conforme a sua vontade, mas ao invés de ser produzidas uvas boas, foram produzidas uvas amargas, uvas azedas, mau cheiro foi produzido. Nós fomos salvos, queridos, para produzirmos bons frutos e frutos dignos de arrependimento. Agora eu pergunto para mim e para você: que tipo de fruto nós estamos produzindo na vinha do Senhor? Que tipo de fruto? Porque esse homem aqui, queridos, ele tinha uma fé incomparável. Só que o Tiago, ele declarou que a fé sem obras é morta. Jesus declarou assim: nunca vi tanta fé em mesmo lugar. Aquele centurião, que estava fazendo? Estava produzindo. Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado. A fé que produz bons frutos. E olha que não é nem para ele, nem para a ação dele, é para o amor de Deus. A fé que faz a diferença, o respaldo de bons frutos. Como que nós estamos na disposição de produzir? Como que nós estamos trabalhando? Será que as nossas uvas são uvas boas? Será que você pode chamar Jesus agora para a tua vinha, para que Ele prove da uva que você está produzindo? Tem como fazer esse convite? Vem, Senhor, prove da uva da minha vinha. Será que é uma uva docinha? Será que nem uva tem lá? Porque estou sendo negligente com os meus deveres. E poderia ser bem mais efetivo nesse sentido. Esse homem, ele fez a diferença, porque ele tinha amor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão. Senhor, profetizando, Senhor, expulsando demônios, Senhor, fizemos maravilhas. Esse homem causou perplexidade à geração de Jesus. Ele tinha amor, ele tinha humildade, ele tinha boas obras, fé, com respaldo e bons frutos. E aí, Jesus compara dizendo assim: por isso vos digo que muitos como este virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se numa mesa com Abraão, Isaque e Jacó, quando os filhos do reino serão lançados nas trevas terríveis, onde há pranto e ranger de dentes. Que em 2026, queridos, a nossa motivação seja outra, que nós abracemos aí os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, que nós sejamos desejosos de somarmos verdadeiramente, de vivermos um cristianismo saudável, onde a humildade seja o nosso respaldo, não o orgulho de ficar botando o dedo no nariz dos outros e esquecer dos seus próprios erros, dos seus próprios defeitos, ficar só malhando os outros, malha a si mesmo. Chegue na frente do Espírito, malha você mesmo. É você que vai estar fazendo a vontade de Deus. Porque os outros estavam pensando nele o seguinte: ele é digno. Mas quando chega diante de Jesus, ele diz: eu não sou digno. Isso é humildade.
E eu vou falar, estou aqui diante da internet, uma das virtudes que me abençoa no presidente da nossa denominação, que era o presidente, sendo o chefe maior da nossa denominação. Hoje a nossa denominação não está só no Brasil, está em 39 países. Quem sabia disso? Hoje a nossa denominação está em 39 países. Ele era o presidente dessa denominação. Mas quando ele me via, estendia a mão. Ô pastor, tudo bem? Enquanto que, olha, eu vou julgar, mas sem hipocrisia. Se vai em outros, passo de nariz empinado por você como se fosse os tais, e nem torna a função. Agora, esse pastor já era. Se você olhar a igreja dele de madrugada, eles arrecadam lá, não eram assim, sacolas de alimentos como nós arrecadamos. 2 sacolas, 3 sacolas. Eles arrecadam toneladas de alimentos para ajudar. Imaginemos nós se cada um trouxesse 1 quilo dos que aqui estão. Quantas pessoas nós poderíamos ajudar? 1 quilo. Lá eles arrecadam toneladas na primeira igreja de Maringá. Mas você se encontra com o pastor Jair. Oh, meu amado José, ele dá uns apertão na gente, assim, que é um apertão gostoso. Às vezes até uns tapas, ele dá forte. Mas é um tapa de amor. É um homem humilde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando Jesus pregou um dos seus maiores sermões, ele abriu o peito e gritou em alto e bom som: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles é o reino dos céus. Quem glorifica ao Senhor Jesus nessa noite por esse texto? Quem pode se posicionar para fazer uma campanha para ser pobre de espírito em 2026? Eu quero ser pobre de espírito. Se essa palavra